um tema que é muito importante para a mídia, na mídia, e para entendermos o funcionamento da mídia, que é a questão da seletividade midiática, né? E o exemplo que eu trago, que eu quero problematizar aqui com vocês, é em relação a dois momentos recentes, né, da vida nacional, da conjuntura nacional, enfim, em relação ao governo e ao presidente Lula, em relação à mídia, as cobranças da mídia em relação ao presidente Lula, as manifestações, enfim. Em fevereiro deste ano, os 3 maiores jornais do país, Globo, Folha e o Estado de São Paulo, fizeram críticas veementes a Lula por ocasião de uma declaração que ele deu em relação, criticando a ação ostensiva de Israel contra a Palestina na faixa de Gaza, quando ele fez uma comparação, naquele momento, uma comparação talvez infeliz em relação ao Holocausto. Mas a questão de fundo era a crítica veemente, correta, certeira, que Lula fez à ação genocida de Israel na faixa de Gaza. Pois bem, para a imprensa, isso foi motivo de muitas críticas, muitas críticas à fala do presidente Lula, que mobilizou, inclusive, esses jornais, né, em seus editoriais. Então, vamos aqui retomar um pouquinho, né, o que os editoriais trouxeram, né, alguns trechos apenas. Na Folha de São Paulo, primeiro, né, segundo o editorial da Folha, para além da demonstração de plena ignorância sobre a história dos conflitos da humanidade, a banalização de temas como genocídio e o Holocausto, que prolifera na gritaria das redes sociais, não deveria fazer parte do repertório de um chefe de Estado. No jornal O Globo, em seu editorial também, sejam suas declarações resultado de antissemitismo autêntico ou apenas de ignorância atroz, elas são incompatíveis com a atitude que se espera de um presidente da República e envergonham o Brasil. O Estado de São Paulo. O presidente Lula da Silva não precisou de mais do que um punhado de frases carregadas de ranço ideológico e antissemitismo para fazer do último domingo um dia infame na história da diplomacia brasileira. Muito bem, reitero, a fala de Lula foi uma fala necessária naquele momento. Ele, de fato, colocou o dedo na ferida das ações de Israel, das ações que Israel estava, naquele momento, nos ataques, né, na guerra com Hamas, nos ataques à Palestina, à faixa de Gaza, de fato, ações genocidas. Lula colocou o dedo na ferida, se posicionou, depois pediu desculpas, enfim, pela comparação, talvez infeliz, em relação ao Holocausto, mas se desculpou por aquela fala, mas o dedo na ferida, questionar a ação de Israel era importante e necessária e corretíssima naquele momento. Para a imprensa, isso não tinha nenhuma importância, né? Mesmo Israel, depois tendo uma reação bastante contundente em relação ao Brasil, dizendo que Lula era persona não grata, mesmo assim a imprensa seguiu passando nessa ação, né, seletiva de passar pano, né, no senso comum, dizemos aí passar pano, e a imprensa faz bastante isso. Enfim, chegamos a um outro momento. Isso, né, foi se comprovando que, de fato, Lula estava correto, né, correto em sua declaração, em colocar, em pontuar e mostrar o que Israel estava fazendo. Muito bem. Chegamos, então, agora às eleições na Venezuela, né? E, novamente, o momento histeria midiática, ele se coloca, né, de uma forma aí bastante improdutiva, porque, de fato, não discute questões que deveriam estar sendo discutidas. Não vou aqui fazer uma discussão profunda em relação à Venezuela, porque não é o meu campo de atuação, meu campo de expertise, e, enfim, eu não gosto de apenas dar palpites, mas eu acho que há 2 pontos
né, que são importantes nessa discussão em relação à Venezuela, as críticas ao processo eleitoral, sim, são críticas que procedem, né, mas é preciso, precisamos estar atentos, inclusive observando a cobertura, precisamos estar atentos a 2 pontos. O primeiro deles, quem me chamou a atenção foi uma professora da Universidade Federal da Paraíba, minha amiga, Maria Luísa Alencar Feitosa, que chamou a atenção para a questão, ela é uma especialista em direito econômico, e estudou particularmente a questão do petróleo. Então, ela é uma especialista, né, nesse assunto, uma grande especialista nesse assunto, uma estudiosa, e ela me chamou a atenção para esse ponto, para essa questão das reservas de petróleo, né, do petróleo na Venezuela. Então, esse é um primeiro ponto para pensarmos aí a geopolítica, né? Não podemos pensar apenas em termos de o bem contra o mal, enfim, não se trata disso, né? Essa dicotomia que a imprensa adota nos momentos que são mais convenientes, essa dicotomia, ela atrapalha o entendimento em relação à geopolítica, em relação ao que realmente está ocorrendo, né? E daí decorre o segundo ponto, né? A oposição na Venezuela não é exatamente uma oposição que defende plenamente a democracia, né? A briga, a contenda, enfim, não é em função de uma defesa irrestrita da democracia. Então, de novo, não podemos colocar as coisas numa disputa, né, entre o bem e o mal, numa disputa entre bandidos e heróis, enfim. As coisas em geopolítica, elas são bem mais complicadas do que parecem. E a imprensa teima em sempre colocar nesse ponto, né, em sempre deixar esse véu nebuloso de dúvida, de não entendimento em relação a questões que são complexas, né, que são muito complexas e que não podem ser reduzidas a alguém tem razão, alguém está sem razão nesse momento de contenda. As coisas são muito mais complexas, de fato, as coisas são muito mais difíceis de serem compreendidas, de fato, se não temos a informação, se não temos informação plural, se não temos informação de várias fontes, que vão trazer para nós várias possibilidades de interpretação em relação ao que está acontecendo, né? Então, acho que é importante, nesse momento, né, chamar atenção para essa ação seletiva da mídia, porque, num determinado momento, em relação a um país ao qual a mídia neoliberal é alinhada, né? Então, naquele momento, as declarações não podiam ser feitas, eram complicadas. Num outro momento, exige-se do presidente, vejam bem, a exigência não era do governo, porque, aliás, o governo brasileiro adotou uma postura corretíssima, né? A diplomacia brasileira, ela agora, né? Não nos últimos 5 anos, mas a diplomacia brasileira, né? Antes desse intervalo democrático que tivemos aí, também era uma diplomacia impecável e segue agora, após 2023, nessa trajetória. Então, a atitude da diplomacia brasileira está sendo corretíssima em relação à Venezuela. Mas os jornais, repito, não chamavam, não falavam em relação ao governo, né? Não chamavam, não exigiam uma postura do governo, até porque, repito, a postura do governo está sendo correta. Os jornais questionavam, criticavam abertamente, de modo inflamado, chamavam, exigiam uma declaração do presidente Lula, um posicionamento. Mais do que uma declaração, exigiam um posicionamento do presidente Lula, né? De fato, como eu disse, jogando várias cascas de banana, dando vários gatilhos, né? Eu acho que já sabemos um pouco como tudo isso funciona, né? E acho aí, para fechar esse primeiro tema, né, de hoje do programa,
Eu acho que para todos que, né, estão usando aí essa narrativa, ela tem aparecido. Hoje mesmo eu escutava aqui, né, com uma das minhas tias, escutava o rádio, e aí estava ouvindo o locutor falar, olha, essa democracia, essa postura de uma democracia relativa, o que os brasileiros vão pensar, né, do presidente, enfim, essa narrativa que já ganha aí, que já ganha corpo, né, que já ganha destaque e ganhou destaque por essa postura indevida, seletiva e camuflada da mídia. É bom lembrar, primeiro, né, eu acho que é bom lembrar, recordar e viver, não é isso? Então, é bom lembrar aqui 2 momentos. Primeiro, Lula, né, e o campo progressista que o apoia, aceitou, e Lula, né, à frente, aceitou a ordem de prisão dada pelo ex-juiz que se tornou ministro, né, logo após a prisão de Lula. Ele aceitou a prisão sem questionamento, sem inflar ânimos, sem promover qualquer quebra-quebra. E o grupo que promoveu quebra-quebra, depredação na capital federal foi outro, né? Foi outro grupo que convocou a festa da Selma, porque não aceitaram o resultado das eleições de 2022. Então, é muito bom que nós tenhamos esses aspectos muito claros e que possamos colocar tudo isso na balança para fazermos uma interpretação correta dos acontecimentos, né?